Fala galera do canal, galera da topografia, galera do Civil 3D. Hoje o nosso vídeo é uma ajuda ao nosso amigo Rodrigo Sena. Ele solicitou lá no nosso grupo do WhatsApp se alguém poderia dar uma força para ele com um tutorial aí para projetar tanques para tilápia. Tenho que te confessar que especificamente as especificações técnicas de tanque para tilápia eu não tenho, nunca fiz, certo? Mas eu vou passar para você como você faz aqui uma represa usando a ferramenta Grade dentro do Civil 3D, e eu acredito que já vai te ajudar aí. As diretrizes você deve conseguir com a Emater, qualquer órgão aí que tem esse tipo de trabalho, certo? Você encontra fácil aí quais seriam as especificações mínimas. Isso também varia, certo? Se for de repente para uma situação aí de dentro de casa mesmo, né? Então depende da área que você tem disponível, mas a técnica no Civil 3D é a mesma, e é isso que eu vou estar te passando, tá bom? Vamos lá. Bom, eu vou aproveitar aqui um trabalho que eu fiz de batimetria lá em São Paulo, para ajudar o nosso amigo aqui também do grupo, o Luciano, certo? Onde tem algumas represas, não são de pesca, tá? Mas o conceito segue o mesmo, tá? Nesse caso aqui, o que você tem que ter? Pelo menos a geometria básica, certo? Pelo menos aí essa linha aqui que seria a linha de pesca, a linha de divisória da sua lagoa, tá? Para que você possa iniciar o seu projeto. Então isso daqui você tem que ter pelo menos essa geometria aqui para que você possa projetar essa lagoa, tá bom? Então vamos lá, o processo é simples. Primeiro, você precisa ter um primitivo. Se você tem imagem de satélite, imagem SRTM ou cadastro mesmo topográfico, certo? Como é o caso aqui que tem pontos de cadastro topográfico, você precisa gerar essa malha. Esses pontos aqui vieram de outro software, por isso eu vou transformar eles em uma malha do Civil 3D usando também a ferramenta Draw Object. Primeira coisa que eu vou fazer é selecionar esses pontos, eles estão em 3D, eu vou verificar isso aqui em propriedades. Em propriedades eu vou observar que eles são pontos que têm cota, posição Z. Eu vou usar o comando Select Similar e o comando Lay ISO para isolar isso daqui, certo? E eu vou criar aqui uma surface nova. Então Create Surface, vou dar o nome para ela de primitivo e vou dar um OK. E aqui dentro, quando ele criar essa surface para mim, eu vou ampliar aqui, ampliar primitivo, ampliar definition, vim aqui em Draw Object, botão direito, Add, vai me dar diversas opções aqui. Eu vou buscar bloco, que é o caso desses pontos, tá? Então vou dar um OK e vou selecionar e dar um Enter, certo? Vou dar um Lay On e agora ele já vai ter criado para mim a superfície, a surface primitiva, certo? Se eu selecionar aqui, botão direito, Select, olha lá, Object Viewer, exatamente a primitiva aqui que é até desse projeto original. Isso daqui eu posso selecionar isso e usar o comando Layoff, porque essa informação Layoff, essa informação aqui já não preciso mais dela visível aqui, tá bom? Então ocultei esse comando, estou com isso aqui gerado. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma polyline em volta dessa lagoa, certo? Criado o primitivo, o que eu preciso fazer? Eu preciso gerar uma geometria do que vai ser o bordo da minha lagoa, certo? Do meu tanque, certo? Então, no caso, são essas duas linhas aqui, ó, que são as importantes para mim. Então, eu vou dar um Select Similar aqui, vou dar um Lay ISO também, beleza. Aqui, galera, eu vou fazer o seguinte, ó, usar o comando Boundary, New, selecionar isso aqui, Enter, Pick Point e clico aqui. Vamos ver se é de fora aqui, acho que ele fez toda. Isso, essa de fora que ele fez toda, isso aqui eu posso excluir. Essa de fora aqui eu já consigo trabalhar. Então vou dar um offset, vou criar um offset aqui exatamente na perpendicular, tal, beleza. Essas duas linhas aqui são as que vão me interessar para poder fazer esse trabalho, tá? Com isso daqui eu já consigo fazer todo o restante. Eu vou levar elas aqui, vou mover elas aqui com F8, mover aqui 300 metros, vou
deletar isso aqui e vou mover isso aqui de novo 300 metros. Então agora eu dei um leon aqui, vou observar qual que são as cotas de referência para mim. No caso aqui eu tenho essa cota aqui já definida, 552,60, que seria a cota dessa passarela, e a cota do NA aqui que é 550,80. Se caso você não tiver, o que você pode fazer? Você pode identificar aqui no seu primitivo qual que seria a cota média aqui que você queira fazer, para que você possa ter um equilíbrio entre corte e aterro, tá? Então são diversas formas de você estar criando essa cota média aqui, que seria a cota ideal, certo? E com a ferramenta Grade você pode até mesmo aqui fazer uma compensação depois de corte e aterro, para você ver aqui se você não vai precisar aterrar muitos bordos, tá? Eu vou te explicar mais ou menos aqui o que dá para pensar nesses termos, tá bom? Então vamos lá, vamos para a parte de projeto agora. Definido o meu primitivo, definido as minhas referências de passarela e a cota que eu vou destinar a essa lagoa, tanto no ponto de barragem até a cota de fundo, chegou a hora de usar a ferramenta Grade. A ferramenta Grade, você vai achá-la aqui no menu Home. Ela é uma ferramenta muito legal, muito interativa. Ela tem algumas funções de cálculo de volume, de compensação de volume automático, inclusive, e é a ferramenta adequada para esse trabalho. Tá? Então eu vou colocar aqui tanque 01 como o nome do grupo, certo? Para você entender, a ferramenta Grade ela funciona do macro para o micro. Então o macro dela é o grupo, você pode ter Lagoa 1, Lagoa 2, tudo que estiver interagindo dentro do mesmo grupo, certo? For criado dentro do mesmo grupo, vai interagir. O que for criado em grupos diferentes não vai ter interação nem quanto à volumetria, nem como a target dentro da superfície, certo? Você não consegue criar um target entre a lagoa do grupo 2 com a lagoa do grupo 1, certo? Então, agora você consegue, por exemplo, criar um platô integrado, desde que esse estejam dentro do mesmo grupo, certo? Não sei se ficou bem claro isso aqui, mas eu acho que durante o trabalho vai ficar. Vamos lá, tanque. Vem aqui e defina um volume base. Então no caso o volume base é a única superfície que eu tenho que é o primitivo, isso é importante. Ele vai te perguntar, então você quer criar essa tanque 01, essa superfície tanque 01? Ela ainda não existe. Eu vou dizer que sim e ela vai passar a configurar aqui entre as listas de superfície. A qualquer momento você pode trocar essas superfícies aqui dentro do select aqui, colocando outra superfície de referência, tá? Então é para isso que serve esse segundo botão. Primeiro botão, cria grupos. Segundo botão, nos diz com que superfície eu quero interagir. Como eu estou dentro da superfície tanque 1, eu não consigo interagir com a superfície tanque 1, mas apenas com outras superfícies criadas, tá ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo, galera? O primeiro passo é atribuir uma cota a essas duas linhas. Ele só atribui cota a linhas que são chamadas Field Line, que são as linhas especiais do Civil 3D. Para isso, eu posso escolher uma das formas de projeto dele: altura, cota, distância, superfície. Certo? Então, como a primeira target que eu quero fazer é ligando essa cota 552,60 à superfície, então eu vou escolher superfície como método de projeto. Vou selecionar esse botão aqui, ó, para criar uma superfície. Vou clicar na linha de referência, que no caso vai ser a linha externa por enquanto. Ele vai me abrir essa aba. Eu vou clicar aqui em Assign Elevation e vou dar um OK. Em OK, eu vou vir aqui em Elevation. Elevation, eu vou atribuir o quê? Aquela cota, 552,60. Então, 552,60. Vou dar um OK. Isso é uma das formas dele interagir. Ele pode gerar por superfícies, mostrando pontos intermediários, acima ou abaixo daquela superfície. Então são diversas possibilidades, tá? Eu vou dar essa cota para ele. Agora ele vai me perguntar o seguinte: select a direção do grade. Se você quer que esse talude aqui, ó, nós vamos criar um talude de corte ou aterro, é o software que vai decidir. Vai ser para dentro ou para fora? Para fora, eu quero que ele interaja para cá. Vai me perguntar se eu quero aplicar isso à entidade linha. Yes. Ele vai me perguntar qual rampa eu quero. Bom, no corte eu vou usar a rampa que ele está sugerindo, 1 para 1. No aterro, 1,5 para 1. E vou dar um Enter. Quando eu fizer isso, automaticamente ele criou para mim um talude e uma surface nesse ponto, que passa a ser o bordo da minha superfície. Vou dar um Object Viewer aqui e você vai poder ver já a face externa, ou seja, o talude externo da sua lagoa, certo? Ora com talude de corte,
ora com talude de aterro. Esse daqui, inclusive, é onde você vai ter uma compensação entre o que você cortar aqui para você aterrar ali. E o próprio software vai te dizer se isso está ou não coerente, tá? Então, o segundo passo é gerar agora essa plataforma aqui. O que eu vou fazer então? Vamos lá. Ferramenta Grade novamente. Grade Creation Tools, certo? No mesmo lugar onde eu fui. Aqui o grupo Tank 1 ainda está selecionado, certo? Então eu vou interagir com esse mesmo grupo. E agora, ao invés de superfície, eu vou usar o critério distância, certo? Como é que eu vou utilizar esse critério distância? Vou selecionar essa linha aqui. Vou dizer para ele que ele crie esse grade para cá. Ele vai me perguntar se eu quero continuar interagindo com essa linha. Eu vou dizer que sim. Ele vai me perguntar qual é a distância. Eu posso digitar ou medir, ó, são 3 metros. Ele vai me perguntar qual rampa eu quero utilizar. Nessa questão da rampa, como ele está usando ali o slope, que é um critério de proporção, e não está usando um grading, esse é um dos problemas ali, você precisa entender qual rampa você vai digitar. Ele está sugerindo 2:1. O que é uma rampa 2:1? Uma rampa 2:1 é nada mais, nada menos do que uma rampa que afasta 2 metros a cada 1 metro de evolução de cota, seja para cima ou para baixo, certo? Então, para que você entenda essa questão da rampa, eu te trouxe aqui para o Excel. Aqui no Excel nós vamos fazer o seguinte. Primeiro item, afastamento. Segundo item, cota. Terceiro item, inclinação em percentual, certo? Inclinação em percentual. Então vamos lá, afastamento, cota, inclinação em percentual. Eu vou colocar aqui -1 e aqui 1 para que você possa ver isso aqui se processar em um gráfico, tá bom? Então vamos lá, inserindo um gráfico de dispersão com esses dois dados. Então inserir um gráfico de dispersão com esses dois dados, eu teria essa situação aqui. Agora, como é que eu converto? Qual é a lógica para converter isso daqui para de slope, para inclinação? Vamos lá. Aqui, ó, imagine o seguinte: quantas vezes 1 metro cabe dentro de 1 metro? Uma vez. Por isso, ele ocupa 100% disso aqui. Para saber isso aqui de uma maneira mais prática, é só pegar isso e dividir por isso. Você vai ter a proporção entre os dois. Agora, com a rampa de 2:1, o que eu passo a ter? Eu passo a ter 50% disso, porque 1 metro, certo, cabem 2 vezes dentro de 2 metros, ok? Então, quando eu tenho um numerador maior, como por exemplo 50:1, automaticamente a proporção aumenta e eu chego o quê? A uma rampa de 2%. Quando eu tenho aqui 100:1, eu passo a ter então uma rampa de 1%, certo? Acima disso, vamos colocar aqui 1000:1, eu passo a ter uma rampa de 0%, ou seja, uma rampa em nível. Essa é a lógica de conversão que o programa nos dá. Então, quando eu for digitar aqui, ao invés de digitar 2:1, eu vou digitar aqui 1000:1. Então, aqui, se você pedir para fazer essa visualização, você vai ver exatamente o que eu te falei. Olha lá, a rampa procedendo aqui, ó, totalmente em nível, certo? Então, é dessa forma que você vai gerar esse tipo de situação aqui no Civil 3D, tá? Espero que tenha ficado claro para você. Vamos lá. Agora, o que falta? Falta gerar a cota interna, ou seja, posso gerar aqui, ó, eu tenho uma cota de fundo já definida, 550/80, isso já facilita um pouco o meu trabalho, certo? O que eu vou fazer? Já usei a ferramenta superfície, agora eu vou usar a ferramenta cota. Na ferramenta cota, a primeira coisa que eu vou selecionar aqui no Creation vai ser a linha que eu quero partir, ou seja, essa linha. Ele vai me perguntar qual é a direção, eu vou dizer para ele, aliás, se eu quero interagir com essa entidade, eu vou dizer que sim. Ele vai me perguntar qual é a cota, então qual é a cota? 550.80 e vou dar um Enter. Ele vai me perguntar qual é a rampa para corte e qual é a rampa para aterro. Nesse caso aqui, eu não quero usar 1:1, eu quero usar tanto para corte quanto para aterro 1.5:1. Então eu posso vir aqui e alterar 1.5:1, dou um Enter, e 1.5:1 aqui também no aterro, certo? Que no caso vai ainda existir, mas eu quero dar essa rampa mais inclinada. Aí
ele já vai ter gerado para mim agora outro elemento. Olha lá, eu vou pedir para visualizar em Object Viewer. Ele vai preencher aqui para mim, olha lá, externo ligando no terreno, a plataforma que eu gerei, que é a minha passarela, e agora uma outra superfície ligando o fundo da lagoa, certo? Olha o acabamento que ele dá nisso aqui, muito legal, né? Então eu vou dar um ESC. E agora falta o quê? Preencher o fundo da minha lagoa. Para preencher o fundo da minha lagoa, Creation Grade Tools, venho aqui na ferramenta, olha, Create in Fill, e dou um clicar aqui, automaticamente ele preencheu para mim a parte interna dessa lagoa. Eu vou selecionar isso aqui com o botão Object Viewer e está pronto a minha lagoa, tá bom? Com isso daqui, ó, eu falei para você que aqui eu tenho ferramentas para avaliar qual que é o corte e o aterro e fazer balanços. Então essa lagoa, do jeito que ela está aqui, ela está cortando 63.378 metros cúbicos e aterrando 13.797, certo? Aqui eu poderia, por exemplo, dar um balanço automático nela, se eu quisesse, olha, para que ela pudesse me gerar aqui um equilíbrio, ou um equilíbrio entre corte e aterro, ou um equilíbrio com a sobra, por exemplo, de 1.000 metros cúbicos. Se eu quiser 1.000 metros cúbicos de sobra, eu digito negativo 1.000 e ele vai fazer para mim com que esse corte aqui ele se equilibre, recalculando as cotas que eu arbitrei para ele, certo? Para que ela possa fazer essa compensação. Olha lá, acabou de calcular para mim. Então agora ele me deu aqui 49.859 metros cúbicos de corte, 48.760 metros cúbicos de aterro e uma compensação aqui, uma sobra de 1.099. Essa sobra aqui, ela vai ser o que? O fator de empolamento que eu vou lançar, certo? Se eu vou, como é que eu vou fazer esse barramento? Vai ser compactado, tá bom? Então isso tudo é calculado em função a isso, tá? Então você pode fazer ela numa cota experimental sem problema e pedir para que o programa recalcule para você que você possa ter aí a melhor situação possível. Olha lá, essa daqui agora é a lagoa que o software sugeriu, certo? Não estão mais as cotas que eu defini, mas o software diz para mim, olha, se você quer ter um bom aproveitamento entre corte e aterro, a sua cota ideal não é 552,30 igual você havia colocado, mas sim 553,023, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha te ajudado. E estou aqui à disposição qualquer coisa. Não esquece de deixar um like aí, não esquece de deixar um joinha. Se foi útil, compartilha. Forte abraço e até o próximo vídeo.